As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá. E, sem mais delongas, para não atrasar mais a coitada da Isabela, que está aqui pacientemente esperando, vou apresentar a Isabela, que ela é mestre em Relações Internacionais e Análise e Gestão de Políticas Internacionais, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ela foi premiada em 2022 pela INTA, como Tomorrow's Leader, foi reconhecida como Rising Stars pela Leaders League. Ela é membro da Comissão de Direitos Indígenas da INTA. Ela também é coordenadora da Comissão de Acesso à Biodiversidade e Inovação da SPIC, Associação Paulista da Propriedade Intelectual, e membro da Comissão de Direito da Moda da OAB Rio de Janeiro, além de sócia de Marinello Advogados. Então, Isabela, por favor, te peço mil desculpas mais uma vez pelo atraso e seguimos adiante até meio-dia e 25, como eu falei, para a gente ter 5 minutos de perguntas, tá? E quem quiser fazendo perguntas, por favor, já pode botar aqui no chat para a gente adiantar. Obrigada. Muito obrigada, Aline, pela apresentação. Eu já vou aqui compartilhando meus slides enquanto a gente vai conversando. Não sei se vocês já estão vendo. Por favor, se puder. Já? Sim, Ótimo. Que vemos, bom. só que não está no modo apresentação. Tá, vou colocar agora. Pronto, coloquei. Muito obrigada, Aline. Bom, eu acho que primeiro eu queria dizer que é uma grande responsabilidade, né, falar depois de grandes feras, de pessoas que me inspiram, enfim, pessoas que eu acompanho aí há tantos anos, meu chefe, né? Então, assim, vamos. E ainda mais na hora do almoço, né, gente? Então, assim, eu sei que vai ser difícil, mas espero poder captar aí um pouquinho da atenção de vocês com o tema. E eu queria, da mesma forma que os palestrantes começaram falando, fazendo uma reflexão sobre o nosso lugar de fala com o tema, né? Eu gostaria de igualmente fazer essa reflexão. Como o Marinello comentou brevemente, eu estou imersa aí nesses últimos dias na primeira conferência, Seminário Internacional de Povos Indígenas e Propriedade Intelectual. Então, eu tive a grande honra, privilégio e prazer de viver de perto esse momento muito histórico, né, aqui para todos nós. Então, assim, é até com muita emoção que eu faço essa fala, e eu achei que foi
né? Tudo, o destino casou tudo de uma forma tão incrível que nesses dias meus de imersão aí no tema são os mesmos dias que eu vou falar aqui com vocês. Então, nesses últimos dias eu tive essa honra de ouvir, né? Eu acho que eu gostaria de começar falando isso. Eu acho que o nosso lugar de fala, né? Eu como mulher branca, privilegiada da Zona Sul do Rio de Janeiro, eu ocupo um lugar de privilégio frente ao tema. Então, quem sou eu para falar sobre direito dos povos indígenas, né? Qual é o meu lugar de fala nisso tudo? Qual o espaço que eu tento ocupar? Como que eu tento dimensionar aí o meu privilégio e falar também sobre esse tema? Então, hoje eu vejo muito o meu papel como uma advogada acadêmica, profissional, que tenta ali fazer um pouco da diferença dentro do meio privado, porque um ponto que foi muito falado na conferência da importância também dos povos indígenas terem aliados dentro da academia, dentro dos escritórios, porque a gente recebe, na verdade, as apropriações, as biopiratarias vão ocorrer e se não tiverem nenhum aliado também no meio privado, enfim, o que vai acontecer, né? A gente tem já um problema aí estrutural de legislações. Então, eu passei esses dias com um olhar de muita escuta e eu gostaria de trazer para vocês um pouco assim de uma dimensão do que os povos indígenas conversaram nesses dias sobre o que é propriedade intelectual para eles, né? Então, para mim foi assim, chacoalhou muitas das visões que eu tinha, e olha que eu já estou aí há um tempinho trabalhando com algumas populações no mestrado, enfim, no escritório também, projetos super incríveis. Mas é sempre muito incrível quando a gente encontra, né, representantes de todas quase todas as populações indígenas, assim, um representante de cada bioma brasileiro falando um pouco sobre o que eles entendem. E o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês nós, homens brancos ou juruás, como eles falam, a gente tende a colocar tudo numa Isa, caixinha, né? desculpa te interromper. Acho que não está passando o slide. Tá para Ah, mim no primeiro tudo bem, slide não, ainda. não tá mesmo, é porque eu estou fazendo só uma Tá. retrospectiva sobre a conferência. Então, nós temos essa visão de colocar tudo dentro de caixinhas, então, propriedade intelectual dentro, propriedade industrial, direito sui generis, conhecimento tradicional, que para eles, na verdade, é tudo junto, para eles vivem corpo, mente, território, tudo ao mesmo tempo. Então, como que a gente pode falar sobre propriedade intelectual? Eles são a própria propriedade intelectual, né? Eles falaram isso muito no seminário. Então, acho interessante a gente tentar aqui, convido todos a tentar trocar um pouco a lente eurocentrista, ocidental que nós temos, né, no nosso dia a dia, enquanto estudiosos, acadêmicos e profissionais, e tentar olhar um pouco e tentar questionar mesmo. Acho que a gente está num momento aqui acadêmico de debate. Então, o primeiro slide que eu queria trazer, agora sim vou começar a movimentar os slides, é uma provocação sobre a teoria de John Locke da origem da propriedade, né? Isso é algo muito forte, porque John Locke falava lá nos idos de 1689 que só os europeus poderiam ter propriedade, porque os europeus eram civilizados e eram os industriosos, né? Fazendo uma tradução assim ao pé da letra. E isso é tão impactante sob o ponto de vista da gente pensar que a propriedade intelectual, então uma das vertentes da propriedade, né? Aqui o John Locke nem estava falando sobre propriedade intelectual, nem existia propriedade intelectual nessa época, mas a gente pode, né, pegar essa visão para todos os tipos de propriedade e a gente consegue perceber que a propriedade intelectual ou qualquer outro tipo de propriedade, ela é uma forma de dominação do homem branco, da visão ocidental, desse cosmos que é diferente do entendimento dos povos originários e dos povos indígenas, né? Então, é muito difícil falar sobre propriedade intelectual com povos indígenas, porque eles entendem a propriedade intelectual como uma forma de violência, porque foi justamente a fundamentação do sistema. Mas algo que a gente falou muito na reunião, nessa conferência esses últimos dias, e a gente teve representantes do Itamaraty também falando, representantes do INPI, em que os povos originários eles falaram, olha, realmente a gente não concorda com nada disso, para a gente tem que ter uma propriedade intelectual indígena que é totalmente diferente, mas a gente está vivendo um momento histórico de mais de 25 anos de negociação dos nossos diplomatas brasileiros e dos países dos GRULACs, né, que eu não sei todo mundo aqui sabe, mas são os países da América Latina e países do Caribe, que lutam aí há tantos anos para ocupar esse espaço na OMP e tantos outros espaços na COP. Então, essa conferência que vai ter em maio é um momento histórico e é um momento de retomada.
é um momento realmente de ocupar espaço. Então, ainda que os povos indígenas eles não entendem a propriedade da mesma forma que nós, e que eles não concordam, eles precisam ocupar esses espaços. Então, eu escutei muitos relatos de lideranças, e eu fiquei muito impressionada como a maioria das lideranças hoje são mulheres. Isso é impressionante, porque a gente sabe também que existia um grande machismo nos povos indígenas, e isso parece estar mudando. E muitas mulheres, assim, pós-doc, ocupando espaços em diversas áreas. A própria Fernanda Caingang, né, que foi quem organizou essa conferência e agora ocupa o posto de primeira diretora de um museu indígena na história do Brasil. Isso é muito incrível, louco pensar, né, que a gente tinha museus indígenas que eram coordenados por não indígenas. E agora ela é a primeira mulher e a primeira indígena a ocupar esse espaço. Então, eles estão se movimentando para realmente retomar. E como que a gente consegue trazer esse consenso? Como que a gente consegue falar sobre isso dentro de uma visão, de uma outra lente, de uma outra cosmovisão, que é totalmente diferente da nossa? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, a gente entender que, na nossa perspectiva como acadêmico, como juristas e profissionais de direito privado, a gente tem muitas diferenças, muitas terminologias que para eles são violências ou apropriações, mas a gente também tem um papel aí de tentar, né, dentro dos nossos limites, evitar a biopirataria, proteger, enfim, e de alguma forma fazer valer os direitos, né? Então, qual é a minha agenda hoje? Eu acho que muito do que eu vou falar aqui, de alguma forma, já foi falado pelos outros palestrantes. Eu acho que talvez eu vá fazer aqui um grande resumo e falar de uma forma mais objetiva sobre alguns direitos. Mas eu queria falar com vocês um pouco sobre a experiência que eu tive no mestrado, estudando sobre conhecimento tradicional. Também falar um pouco sobre a perspectiva do conhecimento tradicional na propriedade intelectual, na biodiversidade e também nos direitos da personalidade, porque a gente não consegue falar sobre propriedade, sobre direitos indígenas, sem falar sobre esse todo, né? Se eu pudesse, eu falaria aqui também sobre território, mas sobre cultura alimentar. Tem tantas vertentes que a gente pode falar, mas infelizmente a gente tem aqui alguns limites, mas eu espero que eu consiga trazer um pouquinho aí dessa agenda para vocês. Então, falando agora sobre direitos, né? Eu gosto sempre de falar sobre Diegues, que é um autor brasileiro, que fala sobre esse mito da natureza intocada, né? Então, quando os portugueses chegaram no Brasil, tinha esse mito, e até hoje, né, rola esse mito na mentalidade de muitos brasileiros, de que a Amazônia, os nossos biomas, eles são, né, naturezas exóticas, intocadas, que não tem ali novidade, que não tem técnica, que não tem inovação. Mas, gente, quando os portugueses chegaram, existia mais de 8.000 povos indígenas vivendo com uma natureza conservada, com uma natureza intacta, maravilhosa, e depois disso que foi se destruindo, né? Então, assim, o Diegues fala muito sobre isso, sobre esse mito que existe no imaginário do Juruá, da natureza intocada, e como que, na verdade, já existia há muitos milhões de anos. Então, a gente tem tantos exemplos na história, a gente tem sítios arqueológicos peruanos, a gente tem Machu Picchu, a gente tem pirâmides egípcias, a gente tem tantas formas de cultura, a gente tem Terra Negra na Amazônia, a gente tem muitos exemplos de inovações ao longo do tempo, que muitas vezes não são valorizadas, e que, na verdade, já desde aquele tempo, eram sim técnicas, inovações enfim, saberes que devem ser valorizados e que muitas vezes a gente acaba não valorizando. Então, dentro dessa perspectiva, eu queria trazer para vocês algumas retrospectivas de tratados internacionais relevantes sobre o tema. Acho que dois dos grandes princípios que, na minha visão aqui, são um dos principais, e ouvindo muito também os povos, eu acredito que para eles também são muito relevantes. Primeiro, o princípio da autodeterminação dos povos. Então, a gente precisa dar o lugar de fala, né, deixar que os povos originários, indígenas, comunidades tradicionais, eles determinem o que eles querem para eles. Então, nesse sentido, essa convenção desses últimos dias no Rio de Janeiro foi muito poderosa, porque a gente deu, né, um lugar de fala. Então, lá estavam sentados eu, como acadêmica, como advogada de escritórios de advocacia privado, INPI, Itamaraty, Ministério da Cultura, diversos players escutando o que os indígenas querem, entendem e gostariam de trazer para os nossos diplomatas brasileiros levarem para essa conferência de maio. Então, esse princípio da autodeterminação dos povos, ele foi cunhado lá em 1945, na Carta das Nações Unidas, em que ele foi positivado. Posteriormente, a gente teve a Convenção 107 da Organização Internacional do Trabalho, que fala
sobre o consentimento, que a gente falou muito aqui, consentimento livre, prévio informado, mas esse consentimento ele foi inicialmente lá em 1957 pensado sob a perspectiva de terras, só sobre essa perspectiva de terras. Então não era necessário falar sobre consentimento para usar arte indígena, para usar imagem de um indígena, qualquer outra coisa. Era relacionado à terra, e mesmo assim a gente sabe, né, que até hoje a gente luta os indígenas lutam por território, então enfim, né? Mas a gente teve em 1982 um grupo de trabalho sobre populações indígenas na ONU, que foi muito relevante, porque esse grupo de trabalho ele apoiou tanto a Declaração das Nações Unidas sobre Direitos Indígenas em 2007, como também trabalhou junto com a Organização Internacional do Trabalho, com a Convenção 69, que é a convenção que a gente tem hoje de grande relevância e muito utilizada quando a gente vai falar sobre direitos indígenas. Então, aqui também a gente fala sobre consentimento nessa Convenção 169, e ela fala sobre a necessidade dos governos ouvirem, né, os povos originários indígenas e comunidades tradicionais sobre a questão territorial. Então, a gente tem aqui uma ênfase maior do que foi tratado lá em 1957. Em 92, a gente teve a Convenção da Diversidade Biológica, que já foi bastante falada, então nem vou falar bastante aqui sobre isso. E em 2007, a gente teve, então, a Declaração das Nações Unidas sobre Direitos dos Povos Indígenas, em que, finalmente, a gente falou sobre bens culturais e intelectuais, né? E aqui a gente fala também no artigo 31 sobre o direito de proteção via propriedade intelectual. Depois a gente teve Nagoya, mas enfim, eu acho que essa declaração de 2007 talvez seja uma das mais recentes que a gente tem, que fala especificamente sobre propriedade intelectual e direitos indígenas e bens culturais. Então eu trouxe o artigo aqui 31, que foi o que eu mencionei, né? Que fala sobre conhecimento tradicional, expressões culturais tradicionais e etc. Então, esse é um artigo que é muito utilizado, porque aqui a gente tem proteger e desenvolver sua propriedade intelectual sobre o mencionado patrimônio cultural. Então, esse é um artigo muito relevante, que a gente consegue perceber muitos autores no cenário internacional escrevendo sobre direitos indígenas, utilizando esse artigo 31 quando fala do contexto da propriedade intelectual. E como a gente já falou aqui, o Marinella falou bastante sobre a Constituição Federal, nem vou citar muito, mas a gente tem uma proteção constitucional também, uma proteção territorial. Bom, falando agora sobre a aplicação desses direitos dentro dessas caixinhas do conhecimento, o que é conhecimento tradicional, propriedade intelectual, biodiversidade e direitos da personalidade. Esse foi o recorte que eu fiz, mas como eu falei, né, a gente poderia falar sobre tantos outros aspectos. E aqui eu trago primeiro para vocês um exemplo que eu gosto bastante, que foi algo que eu vivi, e foi a partir desse exemplo que eu consegui entender o que é o conhecimento tradicional, né, de uma forma muito ampla, que foi da minha pesquisa durante o mestrado. Foi uma pesquisa, na verdade eu fiz mestrado na PUC, mas eu fiz como pesquisadora associada à FGV, Grupo FGV Direitos Humanos de São Paulo e a Universidade de Essex. Era uma pesquisa sobre cadeias globais de produção, e era financiada pela Coca-Cola, enfim, diversos outros players, em que o objetivo era entender qual era o papel dos produtos e do trabalho, do saber da sociobiodiversidade numa cadeia global de produção. Então, aqui eu trago o depoimento do Adriano, que foi um membro, né, que eu conheci, na verdade, o Manuel Cunha, né? Desculpa, o Adriano é o que está na foto, e eu trouxe um depoimento dele falando sobre andiroba, né? Então ele fala: andiroba sempre foi nosso remédio, era sabão, curava dor de ouvido, curava dor de osso, quando se machucava no futebol usava. Então é um conhecimento que para ele já está há tanto tempo, tantos anos enraizado, que para eles é muito simples, é muito integral, é muito difícil separar esse conhecimento o que é conhecimento tradicional associado, propriedade intelectual. Para eles isso não faz sentido, para eles é conhecimento tradicional. Então eu gosto sempre de começar falando sobre isso, né? Tentando chamar atenção para esse ponto de como é a visão dos povos tradicionais em relação ao tema. Então, alguns exemplos aqui, eu tenho certeza que todo mundo, né, já usou alguma técnica de medicina tradicional chinesa. Provavelmente também muitos aqui podem já ter provado o pirarucu, que é um peixe que é bastante conhecido hoje na nossa culinária aqui branca, né? Hoje está sendo muito divulgado, que é chamado muitas vezes de o bacalhau amazônico. E todo o manejo sustentável do pirarucu, ele é responsável pela preservação
de milhares e milhares de regiões. Então, todo o manejo que eles fazem de como conseguir caçar, tanto de forma sustentável em relação ao próprio animal, né? E é um peixe muito grande, como vocês podem estar vendo na foto, mas também de preservação do local, evitar saques, evitar poluição da região, tudo é um trabalho de preservação ambiental que são feitos pelos povos originários e que até hoje nós, homens brancos, não conseguimos chegar a um nível de trabalho que conseguisse ser tão amplo no sentido de caçar de forma sustentável, de preservar o meio ambiente, de reaproveitar. Então, por exemplo, nessa experiência que eu tive no Médio Juruá, eles caçavam o pirarucu, cozinhavam, o resto que sobrava eles faziam ração para outros animais da região, eles preservavam o rio, preservavam floresta. Então, assim, é uma quantidade de itens que são realizados ao mesmo tempo e que a gente vê que atende perfeitamente a agenda de ESG que a gente tem hoje e que muitas vezes a gente aqui, como homem branco juruá, tenta atender e às vezes não consegue. E aquilo já está aqui, tão perto da gente, né? Então, nas minhas pesquisas, o que eu cheguei à conclusão? Na verdade, bom, acho que já foi adiantado bastante, não tem muita conclusão, né? Tanto que a gente vai ter uma conferência aqui. Não existe um consenso internacional até hoje sobre o que é conhecimento tradicional, por isso eu gosto sempre de trazer exemplos. A gente tem uma análise interdisciplinar, que é importante ser feita. Infelizmente, eu não consegui trazer esses pontos aqui na reunião, mas é importante a gente tratar desse tema sob a perspectiva do direito, mas também da antropologia, da sociologia, não por outro motivo. A gente tem um diplomata brasileiro que é antropólogo e que vai negociar em nome do Brasil na COP, que é o Gustavo Pacheco, que estava esses dias, então ele também é antropólogo. Então, assim, a gente precisa abrir o nosso olhar, quando a gente quer entender mais sobre esse tema, para outras caixinhas que vão nos trazer elementos para a gente conseguir pensar como que a gente vai conseguir aconselhar os nossos clientes privados enquanto a evitar, né, a violência de direitos. Bom, o que a gente tem, né, mínimo consenso sobre o tema, lendo os artigos internacionais de autores, é que os detentores, então, eles são povos indígenas e comunidades tradicionais, são os detentores do conhecimento tradicional. A gente tem vários tratados que falam sobre a matéria, então acho que a Liso, o próprio Marinello comentou já, que a gente tem o tema sendo tratado em tantas caixinhas que fica até difícil a gente entender o que é protegido, o que não é, porque até para nós que estamos aqui há tantos anos estudando sobre o tema, é complexo entender. Então, imagina para uma comunidade tradicional, para um povo indígena que sequer concorda ou compreende a nossa visão de Cosmo em relação ao que é a propriedade intelectual. Mas a gente tem várias organizações internacionais trabalhando em relação ao tema, tanto que a gente está aqui no bojo da OMP, né, falando sobre esse tema, num curso falando sobre inclusão. E a gente tem alguns marcos principais que sempre são falados, que é a CDB e o Protocolo de Nagoya. E aí, o que eu trago aqui a definição da OMP, mas eu sei que já foi bastante falado, então a gente tem, né, pela OMP, um conhecimento tradicional num sentido mais amplo, que aí inclui as ECTs, né, as expressões culturais tradicionais que já foram falado aqui, os símbolos associados ao conhecimento tradicional, e a gente tem um conhecimento tradicional num sentido estrito, né, que é aquele resultante de uma atividade intelectual, porém num contexto tradicional, né, que inclui know-how, inclui práticas, inclui inovação, que é um pouco disso que eu estou falando, né. Então eu gosto sempre também de trazer um autor que me inspirou bastante enquanto estudando sobre o tema, que é o Dutfield. Ele é professor da faculdade de Leeds e ele tem alguns livros sobre o tema, um deles falando sobre Traditional Knowledge Beyond Intellectual Property, né? Então ele fala, a gente tem que olhar além da propriedade intelectual. E o que é o conhecimento tradicional? É muito difícil porque a gente tem uma dificuldade terminológica. Então a gente fala conhecimento tradicional, a gente fala saber fazer antropológico, a gente fala em inglês, indigenous knowledge, são tantas terminologias, e a principal adotada, né, que é a do traditional knowledge, ela já traz um viés ruim e pejorativo, porque quando a gente fala conhecimento tradicional, a gente tem a impressão ou o preconceito de achar que é um conhecimento antigo, é um conhecimento que, não tem novidade, a gente nunca vai conseguir proteger por meio de uma patente, a gente nunca vai conseguir falar de direito autoral, porque, enfim, então, a tradicionalidade do termo, Dutfield fala isso e reverberou por vários outros atores, como a Vandana Shiva e vários outros que falaram, de que, na verdade, a tradicionalidade ela tem a ver com o modo de entender
e ela tem a ver com o fato dos povos originários eles serem mestres da adaptação, né? Então a gente teve aqui, né, o mito da natureza intocada, a Amazônia, eles vivendo aqui de forma linda e maravilhosa e preservando. Depois vieram os portugueses com tanta violência e mesmo assim a gente tem até hoje eles resistindo e lutando. Então esse conhecimento tradicional ele vai sendo adaptado de geração em geração. É claro que é difícil a gente entender quando que o manejo comunitário do pirarucu começou. Nossa, não tem nem como a gente realmente rastrear, mas fato é que ao longo do tempo ele vai sendo modificado e ele vai sendo aprimorado, e esse aprimoramento, esse know-how, essa prática, essa inovação, ela pode eventualmente se encaixar em alguma caixinha de propriedade intelectual, e é um pouco disso que os autores no mundo internacional falam sobre esse tema. Eu trouxe aqui uma definição que eu coloquei na minha dissertação, mas também vou passar rápido. E aqui eu tento, também foi tentar resumir aqui rapidinho algo que eu trouxe no meu trabalho de mestrado, que foi estudar a maioria dos tratados, então falando sobre a perspectiva de direitos humanos, biodiversidade, propriedade intelectual, cultura, sobre conhecimento tradicional, porque a gente vê que ele está presente em diversas esferas, né? Diversas caixinhas. E a gente fala muito até sobre a caixinha da cultura, a gente fala bastante sobre patrimônio cultural e material, tem uma relevância super importante, porém tem uma crítica também, né? Tem um outro olhar, que é o fato de que quando a gente fala de patrimônio cultural, a gente fala sobre um bem que é de todos, e o que é de todos não é de ninguém. Então, isso, de certa forma, também retira um pouco da autodeterminação e da detenção do saber. Então, os povos originários e povos indígenas também, apesar da gente achar que talvez a cultura seja uma perspectiva que mais se aproxima, ela também não é excelente. Então, a gente precisa estudar, entender todas as nuances desses tratados, porque a gente vai precisar fazer uma colcha de retalhos, né? É um sistema que não foi criado para proteger o conhecimento tradicional, em qualquer uma das nuances que a gente olhe. É um encaixe imperfeito de normas jurídicas que não foram criadas para proteger ou, enfim, valorizar essa parcela do conhecimento. Mas a OMP ela tem um papel muito relevante. A gente tem uma comissão intergovernamental da OMP sobre propriedade intelectual, recursos genéticos, conhecimentos tradicionais e folclore, que foi criada nos anos 2000. E o objetivo é justamente tentar proteger as expressões culturais por meio da propriedade intelectual. Ocorrem anualmente reuniões, que normalmente são em fevereiro, desse grupo. Em maio, agora, a gente vai ter a primeira conferência, né, que, como eu tenho falado, e os outros palestrantes também, é um momento histórico da gente ouvir, entender o que vai conseguir ser feito, mas é um fórum muito relevante no cenário internacional para tratar sobre esse tema. Então, bom, tentando agora, eu sei que eu só tenho 10 minutos, então eu vou tentar passar muito rápido, não vou, infelizmente, conseguir me ater aí sobre as nuances do tema, mas falando sobre propriedade intelectual e conhecimento tradicional, um trabalho que eu tentei fazer na minha dissertação de mestrado foi estudar cada um dos ativos que a gente conhece, marcas, patentes, desenho industrial, direito autoral, e colocar ali uma conclusão por meio também de entrevistas com povos tradicionais de em que medida vocês acham que isso protege? Quais são os pontos positivos e os pontos negativos? Porque eu acho que não tem uma resposta. A gente não tem como dizer marca é possível, não é, patentes não é, direito autoral não é. Não, a gente tem pontos positivos e pontos negativos. Infelizmente, não vou conseguir passar por cada um deles aqui, mas, enfim, já deixo aqui, depois vocês vão ter acesso aos slides, que tem alguns casos muito legais, mas eu queria falar um pouquinho aqui também, bem brevemente, sobre direito autoral. Acho que a Sônia mencionou essa portaria 177 da FUNAI, no caso da Havaianas, e essa portaria, ela é uma portaria que ela realmente conflita, inclusive, com a nossa lei de direito autoral, apesar dela falar. Por quê? Porque essa portaria, ela fala sobre a possibilidade de titularidade coletiva do direito autoral, ela fala sobre a autorização, e quem que vai dar essa autorização? O representante da comunidade. Então, essa portaria é uma tentativa de trazer um direito autoral indígena, tanto que ela se refere a direito autoral indígena, essa nomenclatura que ela utiliza. E é uma tentativa de trazer uma lente diferente, realmente. Ela é incompatível com a nossa legislação de direito autoral, ela tem falhas que, na nossa visão branca de Juruá, são falhas graves e atécnicas, porém, ela traz um pouco da visão do que poderia ser um direito autoral indígena. Então, ela é interessante, ela já foi aplicada em alguns casos, como é o caso da Havaianas. Então, ela é algo interessante para a gente aprender e para a gente entender, né? Até que ponto a gente consegue também beber dessa fonte e tentar acomodar. Tentar acomodar fazendo um contrato para o nosso cliente. De alguma forma, será que a gente não precisa, então, consultar os povos originários?
será que eles entendem que a gente deve falar direito autoral ou não? Então, acho que é uma ferramenta valiosa e algo que aqui a gente precisa pensar como acadêmico e profissional, né? O que a gente pode fazer para melhorar, o que não pode, mas fato é que a vontade dos povos indígenas e originários é trazer algo que seja disruptivo do sistema. É trazer algo que, sim, possa ser chamado de direito autoral indígena, mas que possa ser oral, mas que não possa ser fixado em sistema tangível e etc. Então, é uma lente diferente que a gente precisa começar a tentar entender, pelo menos, né? Esse é um caso que eu também vou passar muito rápido, mas depois vale a pena vocês olharem, que é o caso da Carolina Herrera. Eu tive bastante proximidade com esse caso por conta da INTA, né, que é a principal organização internacional de marcas, é muito relevante aqui para todo mundo que trabalha com propriedade intelectual. E nesse comitê que eu faço parte, tem representantes de várias partes do mundo, e curiosamente eu fui a primeira mulher e primeira brasileira também a fazer parte, e apesar da gente ser o país mais mega diverso do mundo, né, mas enfim. E esse caso, ele gerou essa lei de proteção do patrimônio cultural dos povos e comunidades afro-mexicanas. Então, é muito interessante dar uma lida depois nessa lei, vocês vão conseguir ter acesso pelo meu slide. É uma lei de 2022, e foi tudo por conta desse caso da Carolina Herrera. Eu trago também a provocação aqui sobre marcas, então é possível registrar expressões ou símbolos tradicionais. A gente não tem aqui no Brasil um dispositivo que veda exatamente, tanto que a gente tem açúcar guarani, a gente tem água puri, a gente tem tantos exemplos de marcas que são de empresas privadas, que não tem nada indígena, porém usam nomes indígenas. A gente, obviamente, né, pode pensar que tem o artigo 124.10, que fala sobre induzir a falsa indicação quanto à origem, poderia eventualmente usar ele para não conceder, né, o examinador do INPI não conceder uma marca, porém a gente sabe que na realidade a gente tem vários problemas, né, de pouco aparato de pessoal do INPI, a gente tem desconhecimento, é uma análise subjetiva, então é difícil também a gente impor toda essa responsabilidade para o INPI para vedar esse tipo de marca. Na Nova Zelândia, a gente tem, por exemplo, uma experiência super bacana que eu gosto sempre de trazer, que é a experiência do Comitê dos Maiores, e lá no INPI de lá, eles têm um comitê que trabalha, então toda marca que é depositada no escritório de marcas e patentes da Nova Zelândia passa pelo comitê maior e eles dizem o que pode ser concedido ou não, né, no sentido de em relação a eventualmente violação de direitos indígenas. Então é uma dinâmica muito interessante. Tem esse caso da Disney, que é uma polêmica sobre a marca Hakuna Matata, que também é de uma língua africana, então houve também uma grande polêmica internacional e a gente tem aí a Disney com o registro dessa marca para vários produtos, para o filme do Rei Leão, enfim. Aqui eu acho que muitas pessoas perguntaram, sei que a gente vai ter aulas específicas, mas os ativos mais utilizados, que acabam, né, os ativos tradicionais mais utilizados são as marcas coletivas e as indicações geográficas. Então, essa, por exemplo, marca coletiva Gosto da Amazônia, Sabor que Preserva a Floresta, foi desse projeto que eu trabalhei, e eu não mencionei, mas, enfim, acabou que o meu papel nesse projeto não tinha nada sobre propriedade intelectual nesse projeto, e eu consegui trazer um pouco de propriedade intelectual no projeto, e um dos nossos grandes produtos foi conseguir o registro da marca Gosto da Amazônia para o pessoal da região do manejo do pirarucu sustentável. Então, com essa marca, hoje eles conseguem exportar para a China, para a Europa, porque antes era um requisito. Então, também é interessante ver como a propriedade intelectual ela pode ser aliada. Então, ainda que os povos indígenas não se sintam representados por ela, pelo que eu pude perceber em tantas conversas, estudos pretéritos e nessa semana, eles entendem que, em alguma medida, eles precisam ocupar esse espaço para que não haja uma perda ainda maior de direitos. Então, enfim, tantos outros ativos aí de propriedade intelectual que a gente estuda que poderiam ser utilizados ou não. Eu também gosto muito desse exemplo aqui, que é um exemplo também que muita gente viveu, né? O filme da Frozen. E é legal falar porque, enfim, sei que aqui também a gente está falando de povos indígenas e locais, Sami, que, enfim, são da Escandinávia, então também estão no norte global, então é outra história daqui do sul global, porém é um exemplo muito bacana de ver como que a cultura deles foi apropriada no filme Frozen 1 e como que, de alguma forma, a Disney entendeu isso por conta de todo o movimento que aconteceu na internet e no filme Frozen 2, eles então contrataram os povos Sami e criaram toda uma organização Sami para construir o filme.
e fizeram contratos super bacana na internet, você consegue só esse trecho do contrato, mas é um contrato que reconhece os direitos deles enquanto, né, detentores do saber tradicional. Então, é um exemplo que, enfim, se eu tivesse mais tempo, eu falaria mais sobre ele, mas fica também já um caso super interessante para vocês olharem. Vou passar aqui também, que são umas conclusões, né, que eu trago, que é a necessidade da gente regulamentar o conhecimento tradicional de dentro para fora. Então, a gente tentar esquecer um pouco a nossa visão aqui como colonizador, eurocentrista, branco, juruá, e tentar chamá-los para esses espaços, para ocupar, para discutir sobre, para ouvir. Então, fiquei super feliz que a Fernanda vai falar aqui no curso, porque ela é uma grande, acho que é a maior referência indígena em propriedade intelectual. Ela já deu aula no INPI também sobre o tema, e ela é uma grande expressão. Então, é muito interessante. E ela é um dos exemplos que os pajés da aldeia dela falaram: você precisa ir lá, você precisa entender sobre isso. Mesmo que a gente não concorde, você precisa entender para a gente saber o que a gente vai fazer aqui sobre isso. Então, ela, poxa, vai falar, e nem vou adiantar, porque com certeza ela vai contar a história dela, que é incrível. E a gente tem alguns exemplos, né, que já foram citados. A gente tem aqui, né, na Índia, as bases de proteção defensiva. No Brasil, o que a gente tem? A gente tem, aqui eu trouxe um exemplo da Farmacopeia Popular do Cerrado, que são livros, né? A gente tem também protocolos comunitários, que são formas dos povos criarem e consolidarem ali o conhecimento, e não só isso, mas também a forma como eles entendem que é necessário obter esse conhecimento, por meio do consentimento prévio, livre, informado, e eles descrevem ali não só partes do conhecimento, mas é interessante, se debruçando mais sobre a farmacopeia, você vê que eles não revelam todos os segredos, eles centram bastante na forma de acesso, né? Como o homem branco pode acessar e como que para eles é respeitoso. Então, isso é muito interessante. São experiências brasileiras. Eu sei que a gente acaba sempre vendo a experiência da Índia, né? Que é uma das mais famosas, que tem realmente uma lista, que é utilizado nos INPIs, até o exemplo que o Marinello trouxe, mas a gente tem algumas experiências brasileiras que também são interessantes. Falando no contexto da biodiversidade, também muito rápido, que eu sei que eu já estou esgotando aqui super meu tempo, a gente tem, então, o conhecimento tradicional associado, que é sempre associado, então, ao recurso genético. O que eu gosto de trazer também, né? No cenário internacional, a gente sempre escuta nos livros e tal, a nomenclatura detentores do saber. Porém, aqui no Brasil, a gente teve uma organização dos nossos povos indígenas e comunidades tradicionais em que eles disseram que eles não se sentem representados pela nomenclatura detentores e preferem ser chamados de guardiões. Então, no contexto, pelo menos, da biodiversidade, a gente consegue ver em muitos textos e no dia a dia também de trabalho, tanto no escritório como ouvindo, né, que eles falam muito sobre essa terminologia guardiões. Então, é interessante também perceber, né, que essa terminologia guardiões, ela traz também uma nuance aí de protetores mesmo, né, guardiões. Então, eles não são só os detentores, não é só deles, eles são guardiões, eles estão ali para todos, né, protegendo para todos. Então, é bem interessante trazer essa perspectiva. O artigo 10, eu acho que o Marinaldo já falou um pouco, que são os direitos que são garantidos pela Lei 13.123. Falando aqui também, acho que a gente não vai ter tempo muito de falar, mas eu tinha trazido aqui um pouco mais de detalhes sobre como é o consentimento livre, prévio informado da Lei 13.123, mas é importante a gente falar aqui que o que necessita de consentimento livre, prévio informado é o conhecimento tradicional associado de origem identificável. Isso é uma grande questão também que é tratada no âmbito do CEGEM, foi tratada também esses últimos dias na conferência, tá bom, então o que a gente percebe é que a gente tem muitos hoje cadastros no CIGEM que colocam simplesmente conhecimento tradicional de origem não identificável para justamente sair aí dessa esfera da necessidade do consentimento prévio. Então, são elementos da lei que acabam sendo, né, distorcidos aí na prática e nem sempre por má fé, às vezes é desconhecimento mesmo sobre o tema. A gente vê que propriedade intelectual é super desconhecido, imagina falar sobre biodiversidade ligada à propriedade intelectual, né? Então, queria trazer um pouco dessa, enfim, noção, mas eu acho que vai ficar aqui nos slides para vocês verem de referência depois. Falei aqui um pouco também sobre protocolos comunitários e como o que a gente vê hoje, né? Trouxe aqui alguns exemplos. Tem muitas tendências de protocolos comunitários em que o grande objetivo não é somente trazer uma revelação do saber, mas sim uma forma de como o homem branco vai acessar esse saber. Então, isso é muito interessante, porque é uma forma de proteção sui generis que
que está prevista na Lei 13.123, é prevista também nos tratados e está sendo muito utilizada no Brasil. Trouxe aqui o caso concreto que eu não vou conseguir falar, né, da minha experiência do mestrado. A gente produziu um documento sobre indicação geográfica, propriedade e o desafio das exportações para empreendimentos de base comunitárias nas unidades de conservação de uso sustentável. Então, a gente fez um seminário aqui em que foi um período em que a gente trouxe pesquisadores da Inglaterra, acadêmicos aqui do Brasil e os povos também, para a gente entender o que fazia sentido, o que não fazia. Depois eu posso passar o link também desse trabalho. E para finalizar muito rapidamente, eu acho que é importante a gente falar também sobre a perspectiva dos direitos de personalidade indígena, que também muitas vezes acabam sendo aí esquecidos, né? Então, na portaria 144 da FUNAI, a gente tem também essa perspectiva, né, do que é o direito de imagem indígena. A gente tem ali também uma proteção específica para isso, como devem ser os contratos, e um ponto muito importante é que deve haver recompensa pelo uso de imagem indígena, e é o que a gente muitas vezes vê direto, né, propagandas, empresas utilizando imagens indígenas. Ao longo da minha vida aí como advogada, eu já recebi algumas consultas e já recebi casos de empresas também que utilizaram, não pagaram, e aí como fazer, o que a gente pode fazer. Então, acho que é nossa responsabilidade como advogado falar e ler, né, o que os indígenas entenderam ali por meio dessa portaria da FUNAI e como que a gente pode recompensá-los pelo uso da imagem no contexto comercial. Muitas vezes não é monetário, às vezes é não monetário, mas é importante que haja uma recompensa. Eu trouxe também aqui algumas jurisprudências, são pouquíssimas, mas vocês vão ter os slides depois, então vale olhar, né? Existem jurisprudências, por exemplo, sobre o uso de imagem indígena, que até tinha um contrato, mas o uso foi muito além do contrato. Existem casos que nem sequer contrato teve, então vale muito a pena dar uma lida nessas jurisprudências que, assim, eu tento sempre todo ano atualizar, porque é super difícil, você tem que catar ali à mão, tem pouquíssima coisa, mas eu gosto muito de tratar sobre. Esse é o único caso que eu gostaria de falar mais rapidamente, porque ele é um caso muito recente. Eu até tirei aqui o nome do influencer, porque foi um influencer famoso que publicou no Instagram essa imagem, né? Que era um indígena, e o indígena tinha postado no perfil pessoal dele, Índio não é fantasia, na época do carnaval. E ele publicou na página dele, para divulgar o stand-up comedy dele, alguém dá um espelho para esse índio, para ele parar de chorar. Eu estou fazendo essa piada porque eu sei que o índio não tem Wi-Fi. Enfim, isso a gente vê tantos exemplos e pouquíssimos deles são judicializados. Então, esse é um exemplo legal que eu gosto de dar, porque é um caso que foi judicializado, é do TJ São Paulo. E, infelizmente, a gente teve uma decisão de primeira instância que foi super interessante, que reconheceu tanto a violação a direito de imagem quanto os danos morais, porém, em segunda instância, foi revertido. E foi entendido que as piadas que o influencer fez, elas não tinham cunho pejorativo, não tinham cunho comercial, então a única coisa que foi entendida foi uma indenização aí por realmente uso não autorizado da imagem, porém todo dano moral não foi reconhecido, né? Na verdade, enfim, foi revertido aí em segunda instância. Infelizmente, não vou conseguir falar com mais detalhes, mas vale vocês olharem depois as emendas e estudarem. E aí eu queria terminar com uma provocação de um caso que a gente já discutiu até no grupo de Mundo PI, que foi trazido pelo meu sócio, Marinello, que são, né, como que a gente fala sobre esse tema agora no mundo digital, né? A gente tem tantas nuances, né? E a gente já recebeu uma consulta no escritório sobre o uso de inteligência artificial para criar uma publicidade, criar uma indígena por meio de uma publicidade. E quais são, né, os problemas disso? A gente fala de algo que vai muito além só sobre a perspectiva de direito de imagem, vai muito além de propriedade intelectual, vai nos conceitos de tratados internacionais de direitos de povos indígenas. Então, é nosso papel como advogado orientar um cliente quando busca trazer uma publicidade criando um indígena que não existe, mas será que esse indígena ele pode se parecer um indígena real? Será que o indígena que está sendo retratado, esse simbolismo que está aqui, esses grafismos, né, não ferem direito de indígenas, de comunidades existentes? Então, tem tantas nuances aqui nessa problemática que realmente a gente vai enfrentar ainda uma complexidade maior de assuntos, né, em relação a direitos indígenas. Não por outro motivo, um dos grandes temas aí da próxima COP na Colômbia é o DSI, né, que são as sequências, as informações de sequências digitais, em bancos de dados digitais. Então, a gente vai ver ainda muito debate sobre como esse mundo digital e tecnológico vai influenciar e vai mexer ainda mais, vai complicar ainda mais a garantia dos direitos dos povos indígenas,
E eu acho que é isso, eu queria trazer um pouco dessa complexidade aí sobre o tema e parabenizar mais uma vez aqui a Aline e a OMP, a BPI, por ter trazido esse tema tão importante nesse fórum de discussão, que muitas vezes é um tema que é sempre esquecido, mas que a Aline aí conseguiu trazer um super destaque para o tema, trazendo, né, os maiores especialistas, e eu me sinto honrada de estar no meio deles, e poder falar um pouquinho sobre esse assunto dentro do meu lugar de fala. Muito obrigada. Gente, muito obrigada. Desculpem, a gente ter passado da hora em 8 minutos, que a gente tem que ter que fechar a sala às 12h30. Acho que o Silvano daqui a pouco vai me agredir aqui. Não brincando, Silvano. Da OMP, que ele é quem cuida da parte toda da gravação e tudo mais. Mas a gente não tem tempo para pergunta, porque a gente já está muito adiantado na hora. Eu vou só pedir para Isabela, Marinela, que está aqui ainda, Liz, até a própria Sônia, comentar várias pessoas falando da experiência da Índia, é, enfim, ter muito conhecimento catalogado, não só sobre conhecimento tradicional associado no sentido da CDP, mas yoga, vários saberes. Eu acho que, assim, falando do lado da Aline, que isso foi uma opção que a Índia fez. É a melhor opção? Mais uma vez, não sabemos. Acho que ninguém sabe. Eu acho que tem muito a ver com o fato da Índia ter militar essa questão, tá? Mas, enquanto vocês respondem, eu vou botando os meus avisos paroquiais aqui por escrito, para a gente não gastar mais tempo de fala. Por favor, quem quiser começar, se a Isabela quiser começar, porque ela foi a última a ter falado. Obrigada, Aline. Então, esse é um tema super controverso, né? E, assim, é difícil realmente falar o que é certo, o que é errado, até porque nós não somos indianos, então também não é o nosso lugar de fala entender o que faz sentido para a Índia e o que não faz. Mas o que eu escuto muito dentro do comitê da INTA, e a gente tem representantes indianos lá, é que as experiências, como é algo que para eles já está tão enraizado na cultura, então, em termos de medicina, para eles, a medicina tradicional ela tem o mesmo status da medicina científica, então, para eles não faz sentido, por exemplo, não ter isso revelado, né, de certa forma, como é no caso da medicina científica, se a gente puder dizer assim. No caso da yoga, a gente tem aí um conhecimento milenário, tem tanta história, tem até um documentário muito legal na Netflix falando sobre a Hot Yoga, que vale a pena assistir, porque fala um pouco sobre propriedade intelectual também, porque teve uma tentativa, né, do Birman de tentar registrar as posições de yoga, então tem toda uma história muito legal. Então, para a Índia, porque também a yoga, enfim, tantos outros, né, medicina tradicional chinesa, elas já foram tanto, né, as tentativas de apropriação pelo mundo ocidental já foram tão tentadas, né, que eu acho que para eles fez sentido ter essa forma de proteção defensiva. Quando a gente pensa em termos de Brasil, a gente está muito novinho ainda na discussão, né? A gente tem ainda até um preconceito interno, por exemplo, que vai até da alimentação indígena. A gente tem, né, teve uma desvalorização por muitos anos de alimentação indígena que hoje a gente já reconhece mais. Então, a Aline até comentou sobre aqui, né, no Rio de Janeiro, que tem, né, o Quilombo de Paraty, então que antigamente ninguém queria saber de culinária, e hoje, se você vai para Paraty, você consegue conhecer a culinária deles, não só dentro das aldeias, você vê em todo lugar, e você vê grandes chefes fazendo. Então, eu acho que talvez o nosso processo histórico, por ele ser muito mais recente, a gente ainda esteja pensando, né, o que faz sentido, mas eu acho que no caso da Índia, pelo que eu escuto dos meus colegas indianos na comissão, eles já têm leis muito avançadas, eles têm casos, né, como o Marinelo trouxe, judicializados sobre o tema. Então, para eles fez sentido, mas existem alguns estudos, e vale a pena quem tá gostando desse tema olhar, tem tanto na OMP quanto no site da COP, e também nos sites até da INTA, tem alguns estudos que mostram sobre os efeitos tanto da propriedade intelectual quanto dos sistemas defensivos na proteção efetiva do saber. Então, existem estudos sobre esses. Também aproveito para fazer uma propaganda aqui do INPI,
Um colega meu que de doutorado, ele fazia doutorado, eu fazia mestrado na PUC. Ele era examinador do INPI, hoje ele é pesquisador e ele criou uma disciplina na academia do INPI que fala sobre os efeitos da propriedade intelectual na proteção dos saberes indígenas. Então, é uma disciplina toda que fala só sobre o caso brasileiro e até que ponto, né, como foi, quais foram os pontos negativos e positivos. Então, acho que o que a gente tira dessa discussão, tanto do caso da Índia quanto dos casos brasileiros, tem pontos negativos e tem pontos positivos. E dentro do lugar de fala são os detentores ou os guardiões que precisam entender e mostrar o que faz sentido, e não nós, juruais, né? Claro que a gente vai olhar aqui da nossa perspectiva e trazer grandes discussões, mas eu acho que a gente precisa tentar cada vez mais ouvir, porque é a partir deles que a gente vai entender o que efetivamente faz sentido ou não faz. Liz, por favor. Olha, eu acho, enfim, pensando nessa questão e ouvindo a Isabela, eu acho que eu tenho, na verdade, aqui eu acho muito difícil também a gente poder, enfim, analisar essas questões. Elas se dão não só pelo lugar, eu acho, de fala, que é um ponto importante já, é difícil para quem está de fora da própria cultura poder entender quais são os anseios e quais são aqui os fatores determinantes para as escolhas que são feitas. Mas também a gente não tem, muitas vezes, até pela novidade com que alguns desses elementos são tratados, como saber os efetivos resultados. A gente já teve, em termos de bioprospecção, por exemplo, casos como foi o da Costa Rica, em que no início a perspectiva era de que o que estava se fazendo no país era de uma perspectiva de sustentabilidade de algo que seria benéfico e que a longo prazo não se demonstrou dessa forma. Então, eu acho que essas são as dificuldades para a gente pensar o tema que a gente está pensando, né? Como a gente falou antes, não é você pensar essas questões específicas que a gente está tratando aqui, em termos de propriedade intelectual, a partir de uma única perspectiva. E essas perspectivas, elas eventualmente elas se sobrepõem, elas são contraditórias, elas são... e talvez, a meu ver, esse é o fascínio que eu tenho por poder estudar esse tema e poder olhar para esse tema, mas a gente sabe também que essa é toda a complexidade que a gente tem para lidar com isso, e com certeza não é uma questão fácil. De minha parte, acho que é isso. Sônia, você vai comentar? Olha, eu acho que nem vou comentar, primeiro, porque as duas já comentaram bastante, segundo, porque eu não estou muito por dentro do que está acontecendo na Índia, né? Eu acho que cada país vai ter que encontrar mesmo as suas soluções, e passo a palavra para o senhor. Obrigado. Deixa eu comentar um ponto aqui que não deu tempo de eu falar quando foi a minha fala sobre isso. Como a Índia tomou uma decisão soberana de criar um departamento específico para uma espécie de departamento de investigação, né, para evitar com que patentes fossem concedidas utilizando recursos genéticos que têm como centro de origem a Índia ou ainda conhecimentos tradicionais. O Brasil está exatamente discutindo isso agora através da Câmara Setorial dos Povos e Comunidades, que agora é chamada Câmara Setorial dos Guardiões. Essa decisão não foi tomada ainda. A discussão ainda é muito embrionária e, para quem tiver interesse, eu recomendo que acompanhe as discussões que estão acontecendo na Câmara Setorial dos Guardiões. A Câmara Setorial, tanto a Câmara Setorial quanto as câmaras temáticas, elas normalmente acontecem muito próximas da reunião ordinária do CEGEM. Então, esse é um tema que certamente vai entrar numa das próximas discussões para saber, em primeiro lugar, dentro da soberania que tem o país e dentro da soberania que tem os povos, o que eles querem, o que se quer, o que se busca. Me parece, aqui eu vou falar mais de chutômetro mesmo e é de feeling, me parece que a Câmara Setorial dos Guardiões está caminhando para o mesmo processo de que fez a Índia, tá? Então, me parece que o Brasil quer sim ter um departamento para catalogar
o seu conhecimento, e como isso vai se tornar público ou não, isso a gente ainda não sabe. Marinelo, muito obrigada. Estamos mais do que estourados de tempo. Quero agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora. E coloquei todas as informações relevantes no chat. E renovando apenas o pedido, por favor, entrem no grupo de WhatsApp. O Silvano colocou ao longo do dia várias vezes o link. Tá bom? Nos vemos amanhã às 9 horas, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, gente. Tchau, tchau. As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá.